Bom dia, meus irmãos. Tem um recadinho a dar para vocês. Todo aquele que estiver com o celular ligado, eu peço por gentileza colocar no modo silencioso, por favor, tá? Porque quando a gente está concentrado aqui, qualquer barulhinho tira a gente da sintonia. Isso ajuda muito o silêncio, as orações de vocês, os pensamentos mais elevados, os sentimentos mais elevados. Mesmo que os nossos corações às vezes estejam aflitos, tristes, necessitados de amor, de consolo, de harmonia, nós ainda assim precisamos muito continuar em oração, pedindo a Deus o conforto ao nosso espírito que somos, né? Aqui na casa de Deus também, que é a casa do Pai. E a casa de Deus que está em cada um de nós, que é os nossos corações, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Deus nesse instante. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui servindo a Ele, com carinho, com amor, buscando esses momentos de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos também perdoar a todos que nos ofendem. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos os séculos e séculos. Amém. Que assim seja. Com esta oração, peço a permissão ao Pai, a abertura do culto consolador na manhã de hoje, neste sábado. E que possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Que seja feita a vontade de Deus. Que assim seja. Vou passar a palavra agora ao nosso irmão Paulo de Tarso. Ele vai fazer uma pequena leitura do Evangelho e depois fazer a preleção do que ele vai falar no tema de hoje. Fique à vontade, Paulo. Melhor posição aqui. Minhas irmãs e meus irmãos, bom dia. Que Jesus nos abençoe, né? Tenhamos uma boa reunião, abençoada, né? Possamos aproveitar cada minuto nosso aqui da melhor forma possível. Eu vou fazer uma leitura pequena de um texto que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Alegria da Prece. É uma mensagem de Santo Agostinho. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino, que destrói o maior calor das paixões. Filha primeira da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então fica aqui uma pequena introdução desse último texto que está no capítulo 28, que fala sobre a prece. E que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui nessa manhã de domingo, de sábado, né? Eu estou acostumado a estar aqui na manhã de domingo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, até o Davi tinha me pedido. O tema é título de uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que chama-se Ante os que Partiram. E, obviamente, é sobre o nosso assunto, né? Nesse culto consolador, nesta manhã de sábado. Eu sempre que venho falar nesse grupo especificamente, nesse trabalho, nessa atividade, eu gosto
gosto de fazer uma pequena introdução sobre o que nos traz a esta casa de oração nesta manhã. É muito comum as pessoas entrarem em contato conosco, com as várias pessoas que compõem a nossa casa, e perguntar quando é a atividade ou quando será o encontro da psicografia ou das cartas. As cartas ou as psicografias, elas são reflexos do culto consolador. Então o culto, essa atividade que nós chamamos de culto consolador, ela é muito mais do que a entrega das correspondências, que é claro, aquilo que normalmente nós queremos. Eu também quero. Então, se eu puder receber uma psicografia direta, porque psicografia todos nós vamos receber. A primeira mensagem que é lida aqui na frente, ela vai ao encontro dos nossos corações. Só que às vezes a gente está tão fechado em nós mesmos, que a gente meio que ignora a primeira correspondência e não entende que ela pode entregar tudo o que nós precisamos. Porque nós queremos daquele ente querido. Nós queremos algo muito específico. Nós queremos alguma coisa que possa nos trazer algum tipo de alívio. Porque a separação do nosso ente, né, a separação física, ela invariavelmente ela é uma separação doída. A gente digere essa separação, cada um de nós, ao nosso modo. Mas ela é uma separação que sempre a gente, quando nós nos recordamos dos nossos entes, é sempre com o sentimento de que essa ausência física causa algum tipo de torpor. Na última quarta-feira, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra remota e eu falei exatamente sobre esse assunto. Então o assunto era esse, o título era o mesmo inclusive. Ante os que partiram aqui para o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar aqui no Jardim América. Embora tenha sido feito remoto, né? Eu não estava aqui. E nós falávamos sobre isso. Então é claro que, por exemplo, no dia de hoje, acordar com algumas pessoas que nos antecederam no retorno ao mundo espiritual, acordar com um abraço, acordar com um bom dia, acordar com uma pequena confusão, né? A gente gosta também, né? Sente falta até disso, acordar com desentendimento, mas acordar próximo daquelas pessoas, é lógico que isso faz falta. É lógico que isso é uma lacuna, que cada um de nós estamos preenchendo ela de uma forma muito particular. Não tem um padrão, uma receita de bolo. Não tem uma frase feita. A gente até gostaria de falar alguma coisa, né? E eu falo que nós espíritas, às vezes a gente tem uma tendência, por não nos vigiarmos adequadamente, embora eivados da melhor das intenções, a gente às vezes corre o risco de querer diminuir a dor do outro. Porque a gente acredita de verdade na continuidade da vida, após esse corpo físico aqui. A gente acredita de verdade que as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós queremos bem, continuam muito vivas e muitas delas, que coisa maravilhosa, conosco aqui nesta manhã de sábado. Então, às vezes, por termos essa crença, a gente, no desejo de ajudar, a gente não ajuda, porque a pessoa está se debulhando em lágrimas e a gente fala, não precisa chorar, porque a vida continua. Eu já tenho o hábito de falar, pode chorar, não tem problema. Chora, chora, porque o choro ele tem um fim profilático. Ele também cumpre o seu papel. Ele é importante em algum momento. Então é um momento, às vezes, que eu preciso chorar, eu preciso passar por uma fase, um momento em que eu esteja triste. Isso não diminuiu minha fé. Mas essa, como eu falei, essa ausência, ela machuca durante muito tempo. Quando a pessoa desencarna muito nova, nós, nem todos que estão aqui são espíritos, mas já ouviram o termo, desencarnar para nós é morrer mesmo, né? Do corpo físico. Quando a pessoa desencarna, a gente
se for muito nova, a gente passa agora o restante da nossa vida física criando, né, as nossas fantasias daquela pessoa. Ah, agora estaria com X anos de idade, agora teria tal situação, agora estaria talvez acompanhando a filha na formatura, talvez estaria comemorando ou entrando na igreja para casar a filha ou filho. Então a gente vai, obviamente, criar uma situação que é reflexo dessa lacuna. E essa lacuna, ela não vai deixar de doer, ela não vai deixar de nos dar motivos para eventualmente pararmos em algum momento e chorar. E isso não nos faz menores, isso não faz a nossa fé ser mais vacilante, nada disso. A gente sente exatamente dessas questões, que são as questões do cotidiano, são as questões físicas, né? E esse princípio da dúvida que alguns de nós carrega. Então, uma pergunta que muitos ainda têm, né? Será que continua? Bom, nós temos uma quantidade significativa de obras de espíritos que desencarnaram e que escreveram através da mediunidade, de bons médiuns, de reputação ilibada. E se aquilo não é suficiente para nós, para a gente acreditar na continuidade da vida, então significa que não estamos ainda maduros para acreditar. Só isso. Em algum momento, à medida que eu for buscando conhecimento, que eu for buscando ler, que eu conseguir entrar em sintonia com Deus, através da minha filosofia religiosa, que não precisa ser espírita, pode ser dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja que sou eu mesmo. Em algum momento eu amadureço para começar a racionalizar o amor de Deus. Olha que interessante, racionalizar aquilo que é de um ponto de vista que parece muito irracional e não é, mas eu começo a entender que Deus é tão maravilhoso e estruturou um mundo de uma forma tão bem organizada que não faz sentido a vida terminar com a morte do corpo físico e mais ainda, não faz sentido essas escolhas que nos assustam. Por que o fulano e não o cicrano? Por que tão cedo? Por que desta forma? Então, se a gente não parar para poder pensar que Deus continua nos amando e nos querendo bem, a gente acha que é um Deus injusto e que essa estrutura toda não é muito justa. E aí a gente tem desencarnes muito cedo, por vias as mais diversas possíveis. Eu amanheci hoje, peguei meu celular logo cedo, uma colega de trabalho minha falou que a gente tinha uma atividade profissional, óbvio que eu não iria, né? É lá onde eu estou trabalhando. E ela falou, olha, eu não vou poder ir porque o irmão de uma colega nossa, também funcionária nossa, o cunhado, perdão, desencarnou no amanhecer desse dia de hoje. Jovem, 2 crianças, uma de 9 e uma de 7 anos. E aí, voltando para a cidade dele, lá em Jataí, e bateu na traseira de um caminhão e desencarnou. Então, assim, como é que eu chego para essa mãe, para essa esposa, para essa cunhada ou para o cunhado, para o irmão no caso dele, e falo, a vida continua, não fique assim, não dá para falar. Aliás, eu também falei isso quarta-feira nessa palestra, esse talvez não é o momento de falar. É o momento de falar, eu estou aqui. Você quer abraçar, eu abraço. Você quer chorar, eu choro com você. Você quer ficar em silêncio, eu fico em silêncio com você. Mas eu estou aqui. Perto. De corpo e alma. Para tentar ser um amparo. Não dá para a gente procurar filosoficamente a melhor palavra. Porque nos falta, às vezes, palavras. Como falar uma palavra, como falar uma frase que possa nos completar nessa ausência que nós que estamos aqui no salão estamos sentindo. Como de verdade alguma coisa que possa ser suficiente para poder dar-nos um consolo verdadeiro. Como é muito comum, vocês vão ver nas psicografias, e já viram outras vezes, os nossos entes queridos que não morreram, que estão conosco, muitos, quando adquirem um equilíbrio que permite estar presencialmente do nosso lado, nos abraçam.
Muitos vão até a nossa cama à noite para dar um beijo de boa noite, como faziam enquanto encarnados. Mas eu quero ver, eu quero sentir. E esse momento, cada um de nós administra ele conforme o nosso entendimento, conforme a nossa maturidade espiritual. Não dá para a gente colocar isso para ninguém. E somado a isso, ainda tem uma série de fatores. Nós tendemos, às vezes, depois que o nosso ente desencarna, a fazer uma prestação de contas íntima e invariavelmente começar a cobrar-nos de algumas coisas que nós não fizemos, de uma fala infeliz, de uma discussão qualquer. Isso é do mundo. A gente, nesse mundo físico, a gente não tem uma vida linear. Ela tem umas alterações. Então tem dia que eu não estou legal e eu discuto, eu me indisponho com quem eu amo. Eu não deixo de amar pessoas com quem, às vezes, eventualmente, eu tenho algum tipo de descontentamento. É da vida nossa. E aí, quando eu desencarno, às vezes eu subo a cobrança para mim. Porque eu não poderia ter feito aquilo. Gente, isso é muito pequeno para nós, isso é muito pequeno para o espírito desencarnado, ele não está preocupado com isso. Da última vez que eu falei aqui, eu sempre cito a minha mãe, né? Minha mãe está sempre aqui, e ela estava aqui da outra vez. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, pós-desencarne dela, né? Eu queria me desculpar, eu queria falar, poxa, poderia ter aproveitado melhor o tempo. E eu lembro que a resposta dela foi que aquilo não era alguma coisa com a qual ela estava preocupada. Porque isso é pequeno. Isso é pequeno. Na quarta, nessa palestra do Bezerra, depois se vocês acessarem o YouTube do Bezerra de Menezes Nosso Lar, vocês vão ver essa palestra, é muito parecida com essa. Na quarta, eu ainda falei assim, quando a minha mãe desencarnou jovem, né? Eu já falei aqui, 40 anos. Eu, pelo menos, uma coisa, em nenhum momento eu me cobrei. Porque o que eu tinha de abraço para dar, eu abracei. O que eu tinha de beijo para dar, eu beijei. O que eu tinha de brincadeira para fazer, eu fiz. O que eu tinha para falar que amo, eu falei. Então, isso não me pesou em nenhum momento. Agora, a ausência, ela é terrível, né? A ausência é um buraco que não se preenche, não tem jeito. Eu tenho uma madrasta maravilhosa, já há muitos anos com a gente, amo muito como se ama uma mãe, mas não é minha mãe. Então a gente vai aprendendo a administrar essas coisas na vida. A gente vai entendendo, a gente vai lembrando, não é? E aí essa vida vai seguindo o seu curso. Alguns de nós, a gente vai ficar, tá no salão, o sentimento nosso é assim, como é que seria o meu pai avô? Para quem o pai já retornou ao mundo espiritual. Como é que seria ele com o meu filho ou com a minha filha? E a gente idealiza, porque eu idealizo a minha mãe. Pelo carinho que ela tinha comigo, eu penso como é que seria com os meninos, com a minha filha. Mas quão bom seria tê-la ali. Só que a vida da gente no corpo físico é finita. Ela acontece um pouco mais cedo, às vezes muito cedo. Ela acontece do ponto de vista físico um pouco mais tarde, mas ela acontece. E aí a gente, talvez nós não nos preparemos adequadamente. Não é para o nosso desencarne. Deveríamos preparar muito para o nosso. É para o desencarne do outro. Porque eu deixo de falar, ou de viver, ou de aproveitar algumas coisas que eu preciso, porque o outro vai embora. Às vezes o outro sou eu. Então eu preciso investir tempo nessa preparação e entender a continuidade desta vida. Então depois que passa a fase da comoção, alguns, podem estar vivendo isso agora. É muito comum assim, alguém desencarna na família, próximo que eu falo de dia, né? Desencarnou essa semana passada, no começo desse mês, no fim do mês passado, está próximo, em termos de data.
E a gente vem ao centro, fala, não, eu vou porque eu preciso de uma mensagem. Mas e como é que funciona esse esquema, né? Do ponto de vista espiritual? Da mesma forma que do lado de cá, físico, nós estamos nos adaptando ao desencarne do outro, quem desencarnou também está adaptando. Ele não chega de lá pleno das suas faculdades mentais, intelectuais e escrita e fala, não, tá tranquilo, opa, foi só um desencarne, calma aí que eu vou ali falar que eu estou bem. Não, não é tão simples assim. Quem está retornando ao mundo espiritual também precisa preparar, precisa entender o que aconteceu, precisa administrar a dor da separação. É daqui e lá. É o mesmo sentimento. A diferença é que quem desencarnou entende que o que nós estamos falando, que muitos estão achando que é teórico, ele está vivendo na prática. Fala, não, realmente aconteceu o que eu já tinha ouvido falar. Ninguém morre. Estou eu aqui vivo. E não consigo falar com fulano que está ali tão pertinho. E eu preciso falar que não morre mesmo. Que era verdade o que alguém falou um dia em algum lugar ou ouviu falar. Que eu estou bem. E que ficar agora, depois que passa a fase do choro, ficar desesperado está me fazendo mal. Ficar lamentando está me fazendo mal. Ficar maldizendo o que aconteceu está me fazendo mal. Ficar triste demais está me fazendo mal. Então agora eu preciso que aquelas pessoas que eu deixei quando voltei para o mundo espiritual, elas comecem a entender e comecem a se organizar para continuar a vida. Uma hora ou outra ela vai ficar triste ou eu vou ficar triste do lado de cá e a gente vai sintonizar. Mas eu não vou virar refém desse momento, porque isso é ruim também, para os dois lados. Porque eu estou vivo. Imagina como é você sair para fazer uma viagem longa e chegar lá no lugar. Hoje a gente é refém do celular, não é? E você chega lá e não consegue ligar para falar que chegou bem. Imagina para os teus pais, você que é mais jovem. Imagina para os teus filhos, você que é pai. Não ter condição de ligar, pegar o celular e passar um WhatsApp. Estou bem, fiz uma boa viagem, não é? Aqui está mais frio, consegui encontrar fulano, já estou me adaptando. Um pouquinho de dificuldade com a alimentação local, é um pouquinho diferente, mas eu consegui comer bem, dormir bem. E como é que é, gente? O nível de frustração de não poder falar que está bem. E nós, do lado de cá, no desespero, desacreditando às vezes com a própria vida. Então esse momento é um momento que ele carece de adaptação dos dois lados. Nós, que aspas, ficamos, lê do engano achar que a gente ficou. Somos refém desse momento aqui. Precisamos desta encarnação. Temos compromisso aqui. Mas vamos retornar ao mundo. Quando eu estava na direção do Obreiros, nos fins de ano eu gostava na confraternização de colocar aqui umas imagens dos obreiros do caminho que desencarnaram. São muitos. Nós contamos com mais de 50 obreiros. Então o mundo do lado de lá, ou o mundo espiritual, tem sua estrutura. Embora eu tenha um apego aos que estão daqui muito grande, mas do lado de lá, no meu caso, eu tenho mãe. Mas do lado de cá eu tenho pai. Do lado de lá eu tenho avós. Do lado de cá eu não tenho avós. Do lado de cá eu tenho filhos. Do lado de lá eu tenho tios, tenho primos. Então a gente tem um reencontro com a família. E quanto mais equilibrado, quanto mais preparado eu estiver, mais fácil é administrar. Não é chegar também, olha, eu desencarnei, já vou encontrar alguém. Se eu não tiver equilíbrio, eu não encontro. Essa pessoa pode estar do meu lado. A obra belíssima do nosso irmão Chico, Nosso Lar, né? Conta isso. A história do André, que estava com a mãe sem saber que com a mãe estava. É como se estivesse em outro mundo.
Porque naquele momento, a estrutura vibracional dele, o momento espiritual dele, não permitia enxergar a mãe ao lado dele, tentando socorrê-lo. Então eu preciso preparar. Tem uma mensagem, tem várias mensagens de Emmanuel e de outros maravilhosos irmãos nossos, mas tem uma de Emmanuel que chama assim, ó, eles vivem. E eles vivem. E é a essência da nossa conversa aqui. Eu sempre falo, também repetindo, não se ora para quem desencarnou, colocando esta pessoa num passado longínquo. Quando for fazer sua prece, sua oração, sua reza, coloca ela no tempo presente, porque ela está no tempo presente. Não é que você vai estar ficando louco ou louca. Não coloca quem está contigo, quem está nesse salão conosco, sentado nos bancos com a gente, acompanhando esse momento nosso aqui, distante. Como eu falar que alguém está muito longe se a pessoa está comigo aqui? Que coisa boa, que coisa abençoada. Então coloque as pessoas em tempo presente, fale com elas em tempo presente. Não fala, mãe, eu te amava tanto. Mãe, eu te amo muito. Muito. Eu falo para minha mãe quando eu vou conversar com ela à noite. Te amo muito. Tem saudade? Tenho demais. Eu queria dar um abraço. Eu queria sentar do lado. Eu queria conversar coisas nada a ver. Nada de fundo espiritual, religioso, não. Coisas do dia a dia. Eu queria falar de viagem, eu queria falar de política, eu queria falar de obreiros, eu queria falar de futuro. Então, ao invés de pensar assim, fale. Fale. Principalmente quando a gente está mais doído. Porque normalmente a gente consegue se reequilibrar. Então eu falo para minha mãe, eu falo em tempo presente, eu falo hoje não está fácil. Hoje deu uma saudade que me pegou e eu não estou conseguindo administrar. E a saudade foi ficando tão grande, a saudade foi ficando tão forte que escorreu pelos olhos. E está banhando a minha camisa de tanta saudade. Então eu queria e vou te falar, eu te amo muito. Eu sinto falta de coisas pequenas, mas que faz uma falta tremenda que eu queria esticar determinados momentos. Eu sinto falta de arroz com ovo, com tomate. Eu sinto falta de ouvir o grito, vem para dentro, parecendo que eu estava do outro lado desse bairro. E ter que ir para dentro, pisando alto, porque não era hora de chamar para ir tomar banho, coisa absurda, que só mãe e pai faz. Afinal de contas, são pouco mais de 10 da noite, o que custa me deixar na rua correr um pouco mais? Eu sinto falta de sair domingo. Vamos sair, vamos passear. E entra no carro e vamos visitar parente de uma época que não precisava ligar. O familiar não se sentia ofendido do carro parar lá na porta e a gente descer para comer todo mundo junto. Então essas faltas, elas me pegam todos os dias ou de vez em quando mais. Mas como isso não é uma possibilidade, eu posso transmutar esses momentos em outras coisas. Eu posso fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus e conversar com esta pessoa. E posso deixar de achar que estou dando recado em tempo futuro e trazer esse recado em tempo presente. E posso falar para essa pessoa que bom que em algum momento me ensinou um caminho um pouco melhor. Que bom que foi esse esteio a me permitir tornar-me quem eu sou. Perdão pelos erros, que eu sei que a senhora está vendo com olhos melhores ainda, que eu ainda insisto em cometer. Força, me dá força para que eu
não saia tanto desse caminho e me ajude a permanecer na fé do reencontro, que é o que me alimenta na essência. Reencontrar. Não que eu queira deixar meus filhos, minha esposa, não, meu pai, esses obreiros, mas eu tenho absoluta certeza de que isso acontecerá, então que eu tenha esperança. Esperança. Que ao abrir os olhos para o mundo espiritual, em algum momento, aconteça ele hoje, aconteça ele daqui muitos anos, que o primeiro olhar seja o teu. Eu estarei feliz, eu estarei grato, porque é em tempo presente. Que a primeira mão seja a tua, para falar, calma, eu estou aqui. Porque quando os nossos estão conosco, nós estamos seguros. Esses nossos podem ser nossos filhos, podem ser nossos pais, mas quando a gente encontra, a gente fala, que legal, que bom te encontrar. Então, o nosso irmão Emmanuel, já fechando a nossa fala, ele diz o seguinte: ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Chorar é bom. Chorar demais pode ser um sinônimo de certo desequilíbrio. Então eu tenho que começar a me recobrar. Não é? Elas não morreram. Não morreram. Estão vivos. Estamos vivos. Não é? Quando eu era criança, aqui no Obreiros do Caminho, a gente tinha uma musiquinha da evangelização, que já tem muitos anos que eu não ouço, mas a letra está aqui totalmente na minha cabeça. Falava assim, imagina o nosso mestre ainda numa cruz, esqueça isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. O Cristo é luz, os nossos entes estão vivos, são luz, não morreram. Ficar pensando em alguém, eu não me lembro da minha mãe no velório, porque ela não está no velório. Como eu falei, ela está aqui, mais viva do que nunca. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com suas rendições aos desafios da angústia quando te afastas da confiança de Deus. Então o nosso irmão, o nosso ente, sofre com o nosso sofrimento. Eu preciso recobrar a minha estrutura mental. Porque eles sofrem. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhece o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando-a na acústica do Espírito as palavras que pronunciastes. Então, quando eu oro, quando eu penso, eles estão escutando. Eu sintonizo. Eu consigo falar, olha, eu estou bem. Eu gosto de falar isso para minha mãe. Eu estou bem. Estou emocionadíssimo nesta manhã de sábado, mas bem, feliz por estar aqui. Quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulastes no auge da amargura, não admitam, seja eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Então eles estão sentindo com a gente. Eles sabem que não é fácil. Eles se ocupam em cuidar, em dar-nos boas dicas, né? Boas vibrações, intuir-nos. Porque a gente vai para o mundo ou ficar preocupado com coisas do mundo. Eles falam, calma, você não está só. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te no trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória, perguntando por quê? Por que tão cedo? Por que desta forma? Por que com tanto sofrimento? Por que com tanta dor?
Pensa neles com saudade, mas convertido em oração. A tua prece de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por ele as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los contigo por infatigáveis zeladores dos teus dias. Minhas irmãs, ora, do seu jeito, faz prece, faz reza, não tem problema, mas sintoniza. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades em que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se faz necessária. Não adianta eu ficar pensando, sem você a vida perdeu o sentido, porque essa pessoa vai falar assim, pelo amor de Deus, se algo de bom eu te inspiro é para que a vida continue tendo sentido, porque você não está sem mim. Estou eu no outro momento de uma mesma vida que é a vida do Espírito. Siga em frente. Quando te disponhas a buscar os entes queridos, domiciliado no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Evitar o apego. Minha mãe faleceu dia 4 de agosto de 1993. Desencarnou. 4 horas e 40 minutos da madrugada. Eu atendi uma ligação falando que ela não tinha resistido. Depois de um processo operatório que não deu, digamos, muito certo. Velório, sepultamento, chegamos em casa, em frangalhos, né? Destruídos, sem entender o que estava acontecendo. Primeira atividade do dia 5 de agosto. Vamos nos desfazer daquelas coisas que eram dela. Vamos doar. Vamos vestir outras pessoas. Vamos perfumar outras pessoas. Vamos calçar outras pessoas. Vamos ornar outras pessoas. Para que a vida continue em outras pessoas. Porque a vida desta pessoa continua no outro mundo. Sem apego. Sem fazer com que aquela dor fique ainda mais forte. Sem apego. Para encerrar, diz Emmanuel, contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz dele no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de um novo despertar. Olha que coisa linda que Emmanuel fala. E aí vem o título, Eles Vivem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, principalmente você, eu, nós que estamos num momento de tamanha emoção e às vezes confundindo a emoção com a dor, vamos transmutar a dor em esperança. Em esperança que a gente, nos dias que se segue, vai entender melhor o que aconteceu, e em esperança que esse nosso irmão, essa nossa irmã que retornou antes de nós ao mundo espiritual, recebeu o devido amparo espiritual. Ninguém está só. Ninguém está só daqui, ninguém está só de lá. E a vida vai seguindo o seu curso e nós vamos nos reencontrando. Que Jesus ampare cada um de vocês, cada um de nós, que a gente saia desta casa de oração hoje com absoluta certeza de que a principal mensagem que eu queria receber do meu ente querido, talvez eu tenha recebido nas palavras desse que vos fala. A vida continua. Que Jesus nos abençoe. Amados irmãos, grande é a emoção que me invade por estar aqui junto a vós. Deus, em sua infinita bondade, concedeu-me este momento de auxílio em prol do meu amadurecimento e auxílio mútuo. Irmãos e irmãs, damos graças aos céus e à equipe de Jesus, governador deste planeta de amor, por estarmos em amparo constante na evolução perispiritual.
Imensas são as dores dos irmãos terrenos. Mas maior é a solidão e o desalento dos irmãos em auxílio espiritual no plano das esferas invisíveis. Ó, meus amados, tenhamos firmeza nos pensamentos ao bem. Ó, meus amados, tenhamos momentos de paz por esta casa de amor chamada Terra. Só o amor sentido e sincero é capaz de transformar os miasmas que rodeiam este plano terrestre. Hoje, se podemos estar aqui reunidos em momento de oração, vibremos luz e paz a este plano de amor. Cada um de nós é capaz de dedicar segundos do seu tempo para vibrar esperança em dias melhores. É assim, um dia de cada vez, que juntos alcançaremos o sentimento de paz e solidariedade que exige para esta fase de transição. As almas clamam por luz, a atmosfera entre os dois mundos transmuta em energias luminosas onde a irradiação tomará conta de cada canto da psicosfera transdimensional. É momento de desapego, meus irmãos. É momento de transcender a visão. Olhem para dentro de si e sintam o que clama maior atenção. Sinta o que pode oferecer de melhor. Assim, conseguiremos todos olhar com o coração do próximo. Saibam que o coração de quem partiu carrega as mesmas marcas de quando aqui esteve, por isso, clamamos aos entes que aqui se encontram, que vibrem por amor sincero àqueles que partiram. Olhem aos céus e encham o coração de sentimentos bons. Parem de lamentar tanto. Isso interfere muito nas ondas eletromagnéticas que os unem aos mundos invisíveis. Derramem suas lágrimas com dignidade e com verdadeira emoção de compaixão por aqueles que foram retirados do seu reduto familiar. Sejam como a rocha de Cristo, firme e sólida. É essa fortaleza que a espiritualidade implora a todos. É a fé, o pensamento no bem, a oração diária e a caridade que vos aproximará do seu ente querido. É essa energia de amor que contribuirá para o progresso do planeta, exercendo assim a força e equilíbrio para a era de regeneração. Que a graça de Deus e o amor do Cristo nos ampare hoje e sempre. Sigo em paz, confiante de ter alcançado os corações generosos e aflitos, que ao sentirem a sinergia entremeada nestas entrelinhas, sentirão também o amor de Deus. Vão em paz, meus irmãos, e que o Senhor ampare a todos nós.